Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira selvagem, 25 de outubro, agora na Espanha, 20 horas e 32 minutos, no Brasil, 15h32 da tarde. Gente, a BTC aqui no 15 minutos, ancorado pela banda de VWAP no intraday, depois de estressar a base da banda, tá voltando para o patamar da VWAP, que segue lá em 67.700, talvez 67.800. Gente, o motivo dessa queda da BTC, se a gente colocar no 1 minuto, a gente consegue entender a violência desse estresse aqui. Chegamos a visitar um patamar abaixo da banda, o que não é muito comum. Mas no 15 minutos ela basicamente esgarçou a base da banda para baixo e agora está voltando para a própria VWAP. O motivo dessa queda é uma notícia importante. Os Estados Unidos da América, o Departamento de Justiça do governo americano abriu uma mega investigação contra a maior emissora de stablecoin do mundo, a Tether. Investigação por lavagem de dinheiro ou por não cumprir o regramento de compliance. Basicamente, tem todo tipo de gente usando a Tether, desde pessoas normais, que teoricamente fazem uso lícito do token embrulhado na Web3, mas também outros usuários não tão nobres assim. Estão falando até em terrorista usando a Tether. Mas enfim, vamos ver como vai se desdobrar. O fato é que, em algum momento, essas emissoras de stablecoins teriam um encontro marcado com os órgãos de compliance. Eles não iriam ficar basicamente imunes à repressão penal dos estados soberanos. Para quem não sabe, e principalmente para quem opera a USDC, a Circle, o smart contract da USDC permite que a Circle dê um freeze nas USDCs do seu address. Isso é mais raro, vamos colocar assim, na Tether. Mas agora, diante dessa investida do Departamento de Justiça, é muito provável que isso seja mais comum. A Circle, eu sei que ela dá freeze se, por exemplo, eles pedirem um comprovante da licitude dos recursos e o sujeito não conseguir se explicar. Mas, enfim, em algum momento também, por isso que as stablecoins algorítmicas, ou seja, aquelas cuja cunhagem e o tráfego não dependem de um órgão central, elas vêm crescendo. Por isso que, justamente porque elas estão imunes a esse tipo de situação. Era o caso da UST da Luna, que colapsou, deixou um rombo de 70 bi, e outras stablecoins algorítmicas que surgiram. A USDD da rede Tron. Mas as stablecoins centralizadas, como a Tether, estão passíveis de sofrer esse tipo de coisa. Então agora essa mega investigação sobre lavagem de dinheiro contra a Tether acabou promovendo essa volatilidade no mundo cripto. Mas de uma maneira geral, agora eu vou pular para o 15 minutos. Aqui no 15 minutos a gente promoveu a fuga descendente daquela cunha, justamente por conta dessa investigação. Agora o mais factível é que isso aqui tudo evolua numa figura acumulacional muito maior do que aquela inicialmente prognosticada. Pode ser que a gente passe, eu estou no 15 minutos também, passe o final de semana inteiro desenhando algo nesse sentido. Pode ser, ainda é muito cedo, pode ter sido só uma agulhada e a gente retomar o movimento anterior. No diário, o corpo real comprador nem se alterou, a gente nem perdeu o fundo daquela mega agulhada do dia 23 de outubro, onde a BTC bateu 65.260. Nos 6 horas, basicamente a gente nem perdeu aquele fundo do teste de cima para baixo contra essa LTB, ou seja, foi basicamente uma reação exagerada também do mercado a essa investida do Departamento de Justiça contra a Tether. Na minha leitura, tudo basicamente continua com um grande viés de alta, nada se alterou fundamentalmente. O fundo alcançado hoje está fortemente ascendente em relação à mega agulhada do dia 23 de outubro, onde a gente teria condições de ter perdido esse suporte, que já foi uma poderosa resistência, e ter descaracterizado, inclusive, essa fuga ascendente. Mas como respeitou religiosamente
essa antiga resistência como suporte, segue o game. Isso aqui foi mais um pullback. É bem provável que na esteira da abertura dos futuros de domingo para segunda, a BTC volte a reagir e consiga superar definitivamente 68 mil dólares, que passou a ser a nossa resistência mais imediata. A pernada até 70 mil dólares no diário, ancorado aqui na banda de Bollinger fracionada na FIBO, segue totalmente vigente, inclusive o corpo real de hoje nem perdeu o seu caráter comprador. Segue ali vigente um doji levemente vendedor. Na seara fática, a principal notícia, investigação do Departamento de Justiça norte-americano contra a maior emissora de stablecoin do mundo, a Tether, abalou os mercados criptográficos e derrubou o preço da BTC e de muitas altcoins. A previsão... gente, essa reportagem aqui sobre transações na Web3 oriundas de AI dá conta... Esse estudo foi feito pela Mode Network. Eles dão conta de que a previsão de que hoje, basicamente... de 5 a 8% de todas as transações em blockchain tenham origem em interfaces de inteligência artificial. Mas pela curva de agressão e crescimento desse tipo de transação, ou seja, transações em blockchain originárias de uma interface de AI, a previsão é de que em poucos meses 80% de todas as transações na Web3 em blockchain terão origem em interfaces de AI. Meus amigos, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Meus amigos, o que vem por aí é uma absoluta bizarrice. A AI, a simbiose entre a inteligência artificial e a tecnologia blockchain vai ser conhecida agora pelo mundo TradeFi. Porque basicamente a AI vai tomar conta das transações em blockchain. O que vem por aí não tem precedentes. E outra, lá no Gemas Altcoin Alert eu subdividi em Super Large Caps, Middle Caps. Super Large Caps é aquelas que ostentam capitalização massiva, ofertam um nível de risco pequeno, são altcoins com capitalização de dezenas de bilhões de dólares, o nível de risco é pequeno, facilmente ali vocês vão surfar vezes 4, vezes 5, talvez vezes 6. As middle caps, que tem uma capitalização mediana, facilmente vão entregar vezes 20 para o assinante. E as micro caps e small caps têm um risco grande, porque o market cap é pequeno, mas se vingar, cada uma daquelas gemas facilmente vão entregar acima de vezes 50. Mas o que eu quero dizer para os senhores é que dentro do Gemas Altcoin Alert há altcoins ligadas à inteligência artificial. Eu subdivido em RWA, em DeFi, em DeFi. Enfim, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. O que vem por aí não tem precedente nos ciclos anteriores. Vocês vejam que a BTC... ela vazou aqui rapidamente numa agulhada para baixo da base da banda de VWAP e já está voltando para 67.700, 67.800. Foi só basicamente uma agulhada relâmpago. Na seara geopolítica e finanças internacionais, líderes econômicos, banqueiros, empresários estão reunidos em Washington para se preparar para um possível retorno de Donald Trump. Gente, a mídia tradicional norte-americana, com um nítido viés democrata, só fala que ambos estão empatados, mas corre a boca miúda de que o Trump já teria ultrapassado a Kamala Harris em alguns estados pêndulo, que são aqueles estados que historicamente não são nem democratas nem republicanos, e que acabam definindo a eleição. Porque um Texas é republicano, a Flórida é republicana, mas Califórnia sempre vai ser um estado democrata, mas quem decide a eleição nos Estados Unidos são os estados pêndulo. E como a imprensa tem um viés, a imprensa americana tem um viés ultrademocrata, e as bolsas de aposta, porque está correndo grana, dão conta de que o Donald Trump vai vencer. Gente, se ele vencer, essa possível vitória do Trump nem está precificada na BTC ainda. Eu volto a insistir com os senhores. O Trump vai promover uma revolução
os empresários estão preocupados com as taxações de produtos chineses. O Trump prometeu até 60% em qualquer coisa vindo da China, 20% de outros países. Ele vai criar um governo altamente protecionista, prometeu criar uma reserva nacional em Bitcoin. Gente, o mercado ainda não precificou uma possível e provável vitória do Donald Trump. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ainda nos fatos, Nvidia ultrapassa a Apple e hoje é a empresa mais valiosa do mundo. A Nvidia, neste exato momento, vale 3,53 trilhões de dólares. E eu ainda sou obrigado a ler mensagens no sentido de que AI, inteligência artificial, é bolha. Meus amigos, vocês têm noção que nenhum escritório decente de advocacia abre as portas hoje sem uma interface de AI? Nenhuma empresa de marketing, nenhum laboratório de biotecnologia, nada, absolutamente nada, opera hoje sem a AI. É uma revolução que só tem precedente na internet, no surgimento da internet. Meus amigos, o que vem por aí é absolutamente bizarro. Se vocês aliarem essa notícia aqui, no sentido de que a Nvidia flipou a Apple e hoje é a empresa mais valiosa do mundo por conta da AI, já que ela é a maior fabricante de semicondutores que mineram AI, toda vez que um advogado lá pede pro ChatGPT fazer lá uma apelação ou um recurso especial, aquilo é um processo de mineração. São semicondutores que executam cálculos ultra complexos de pesquisa e base de dados e formatam a resposta com uma interface de inteligência artificial poderosíssima e cuja atividade é muito parecida com a mineração de criptoativos Proof of Work. Inclusive, na última entrevista do CEO da Nvidia, ele disse que o mundo só chegou hoje à inteligência artificial nesse nível por conta da brutal evolução dos semicondutores que tiveram que acompanhar a dificuldade de mineração de BTC, principalmente. Quando eu entrei no mundo cripto em 2013, um notebook com 256K de memória RAM e um processador abaixo do Pentium conseguia minerar BTC e confirmar um bloco. Hoje, com um semicondutor dedicado, gastando uma fortuna de energia elétrica, enfim, o sujeito precisa aliar sua força computacional a diversas outras farms para conseguir confirmar um bloco. Se na minha época lá de 2013, quando eu entrei no mundo cripto, eu minerava BTC com um notebook com um processador abaixo do Pentium, a mineração de BTC é uma fórmula que a cada bloco aumenta a dificuldade. A fórmula devia ser do tamanho dessa parede aqui da minha casa agora. Hoje a fórmula para poder confirmar um bloco deve dar uma volta no planeta, ou seja, é um cálculo ultra complexo que exige muito, e o próprio CEO da Nvidia disse que o mundo só alcançou esse nível de semicondutor muito em função da necessidade de fazer frente aos níveis altíssimos de dificuldade da mineração de criptoativos Proof of Work. Se o sujeito associar essa notícia aqui da Nvidia como a empresa mais valiosa do planeta com a notícia de que em poucos meses 80% das transações em blockchain serão ultimadas por interfaces de AI, se o sujeito ligar o queijo ao ratinho e não for um mineral, ele vai entender que ele precisa estar embarcado no mundo cripto. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E os Estados Unidos iniciaram uma mega corrida armamentista em favor da sua marinha. Eles descobriram que os chineses agora são capazes de usar armas hipersônicas em alto mar. E agora a marinha americana está rearmando a sua frota, colocando mísseis Patriot, interceptadores. Nada disso é garantido, nada desses mísseis interceptadores
é comprovadamente capaz de interceptar um míssil hipersônico chinês. Mas os Estados Unidos estão numa corrida maluca por essa tecnologia também hipersônica. Os Estados Unidos sabem que os russos conseguem, inclusive, fazer uso desse míssil hipersônico para promover um delivery de uma ogiva nuclear. Enfim, o que está acontecendo no mundo é uma corrida armamentista nuclear bizarra que vai derreter os orçamentos ocidentais e vai levar a BTC facilmente para um patamar de 6 dígitos. Meus amigos, o mundo está virado literalmente numa hecatombe nuclear. A BTC claramente formou aquele pullback do dia 23 de outubro, mas agora está desenhando o segundo corpo real comprador. Apesar da alta volatilidade de hoje, a gente está no segundo corpo real comprador. É provável que a gente passe o final de semana inteiro desenhando uma cunha para depois, na esteira do início da próxima semana, a BTC explodir em direção aos 6 dígitos. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.